Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do canal Ensinos Online. Meu nome é Carlos Vargas, eu sou professor e a partir de agora vamos dar início à nossa quarta aula de informática para concursos. Pessoal, nessa aula nós vamos começar a trabalhar com o menu iniciar, ou seja, começar a utilizar o botão iniciar e saber qual é a funcionalidade geral dele. Então vamos lá. O menu iniciar ele sempre vai estar aqui do lado esquerdo inferior da tela, a qual quando eu clico nesse botão ele abre esse menu para nós, a qual ele tem a identificação do nome que eu tenho no meu computador, no meu caso aqui é Ensinos Online. Eu posso alterar essa imagenzinha que vocês vão aprender no decorrer das aulas também. E aqui nós temos os ícones de acesso rápido, que seria o internet, e-mail, Windows Media Player, Windows Messenger, Tour pelo Windows XP, assistente para transferências e assim por diante, certo? E desse lado aqui, pessoal, nós temos o que? Nós temos a pasta documentos, a pasta documentos recentes, minhas imagens, minhas músicas, meu computador, painel de controle e assim por diante. Então é o seguinte, primeira coisa que nós vamos trabalhar é com a pasta Meus Documentos. A pasta Meus Documentos, pessoal, é nela que vai ficar salvo todo e qualquer, por exemplo, arquivo que vocês fizerem dentro de um programa, por exemplo, dentro de um Word, do Excel, coisas que vocês baixarem da internet. Basicamente o Windows ele já está programado para sempre salvar direto nessa pasta. Eu posso também alterar o local para salvamento das minhas informações, mas enquanto eu não faço isso, ele manda direto para a pasta Meus Documentos. Notem que além de ter essa pasta aqui no menu iniciar, nós temos aqui também na área de trabalho. Então se eu der um duplo clique aqui na pasta Meus Documentos na área de trabalho, ou eu vir aqui no menu iniciar e clicar em Meus Documentos, ele vai abrir a mesma janela para mim. Dentro dessa pasta aqui, eu tenho a pasta Minhas Imagens e a pasta Minhas Músicas. Essas minhas imagens, o próprio nome já está dizendo, eu posso salvar as minhas fotos, imagens que eu baixo da internet e assim por diante, certo? E eu tenho as minhas músicas, a qual eu posso pegar e guardar dentro dela todas as músicas, vídeos que eu salvo do computador, no computador no caso. Tá? Então eu abri a pasta Minhas Imagens, dentro dela tem a amostra das imagens, dei um duplo clique e ele mostra aqui. Essas imagens aqui, pessoal, ela já vem por padrão salva no Windows, mas é lógico, no decorrer do tempo eu vou utilizando e esse número de imagens vai aumentando, certo? Se eu clicar nessa seta aqui, ele vai voltar um nível, ou seja, eu estou dentro da pasta amostra de imagens. Se eu clicar nessa setinha aqui, ele volta novamente para a pasta Minhas Imagens. Se eu clicar novamente nessa pasta, ele volta para dentro da pasta Documentos e assim por diante. Eu tenho esse botão aqui chamado Pesquisar, a qual quando eu clico nele, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de digitar aqui do lado esquerdo, por exemplo, o tipo de música, vídeo, todos os itens que eu preciso pesquisar, eu posso clicar aqui e digitar, certo? Mas isso aí com o passar do tempo a gente vai utilizando. Essa pasta, esse botão aqui diz voltar uma imagem compartilhada, ele volta um nível. Se eu clicar no avançar, ele vai para dentro, vai adiantando vai avançando para frente nos níveis que eu utilizei, certo? Vamos fechar essa pasta aqui, então. Pasta Meus Documentos, ela é importante para essa questão aí de salvar documentos, itens que foram baixados da internet e assim por diante. Vou clicar novamente no botão iniciar, eu tenho a opção chamada Documentos Recentes. Esse Documentos Recentes ele vai mostrar para mim sempre os 10 últimos itens que eu abri. Então, por exemplo, se eu fui lá abrir 3 arquivos do Word, 5 do Excel e 4 imagens, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai listar para mim esses 4 de imagens,
os 5 do Excel, já são 9, e ele vai puxar somente um do Word, porque foram os últimos 10. Apesar de eu ter aberto 4 arquivos de Word, no exemplo que eu dei, ele sempre vai pegar os últimos 10, então vai por uma ordem de abertura. Como eu abri primeiro do Word, depois do Excel e depois as imagens, ele vai contar das imagens para trás os 10 últimos arquivos, certo? Minhas imagens, cliquei nessa opção, ele vai abrir a janela que nós vimos antes, tá? Então é dentro dela que fica depositado, fica salvo todas as imagens que nós baixamos, salvamos, fotos e assim por diante. É uma forma de vocês manterem a organização de vocês. Nós temos as músicas também, que eu já expliquei para vocês, que ela vai salvar todas as músicas, vídeos que vocês baixarem da internet também, vocês podem salvar aqui dentro, formar tipo uma coletânea. Então ele já vem com alguns sons, no caso aqui já são sons já salvos, que é do próprio Windows. Se eu der um duplo clique, ele vai abrir essa janelinha aqui, a qual ele precisa que o Media Player funcione. Até deixa eu ver se ele está bem configurado aqui. Avançar, concluir. Vamos ver. A princípio ele está configurado certinho. Ele está executando a mídia. Ele demora um pouquinho porque para o primeiro carregamento do reprodutor de som, ele demora um pouquinho nesse caso. Mas enquanto ele está nessa parte aí, nós vamos mais adiante para não demorar muito na nossa aula, certo? Tá aqui, ó. Então ele começou a funcionar, ó. Então essa aqui é a música referente àquele arquivo. Eu posso pegar e, por exemplo, abrir uma outra, fechei ela, vou abrir a outra aqui, ó, novas histórias. Opa, ali. Demora um pouquinho também até ele carregar a música. Ele é meio lento. O que eu não gosto do Windows Media Player é essa questão aí, porque ele é meio lento para iniciar a reprodução de uma música ou um vídeo e assim por diante. Existem outros reprodutores de vídeo, mas o que vem por padrão no Windows XP seria esse aí, o Windows Media Player, tá? Então vou fechar aqui a pasta músicas. Então nós temos essa aqui, vou fechar também. Então vocês já viram como que funciona. Vou clicar no botão iniciar novamente. A pasta computador, ou cliquei nela, vocês vão notar que a pasta computador, ela também se encontra aqui na área de trabalho. Então se eu fechar essa aqui e der um duplo clique em meu computador na área de trabalho, é a mesma coisa. A pasta meu computador, ela contém o quê? Ela contém todas as pastas e unidades que tem no meu computador. No meu caso aqui, ó, disco local C, ela sempre vai aparecer em todo e qualquer computador ou notebook. Ela é uma unidade de disco a qual ela vai armazenar todos os programas e configurações salvas no meu computador. Então, que nem aqui, ó, disco local C, dei um duplo clique. Ela vai pedir para me mostrar o conteúdo dessa pasta. Eu tenho aqui, ó, tem a pasta Windows, a qual eu cliquei nessa opção aqui, ele vai me mostrar todas as pastas instaladas do Windows, certo? Eu aconselho, pessoal, vocês não mexerem nessa pasta, tá? Não apaguem nada. Se vocês acabarem apagando alguma pasta indevida, o sistema operacional, o Windows, ele pode parar de funcionar. Então, aconselho a gente não mexer. Então, a gente só passa aqui, dá uma olhadinha o que tem e vamos fechar. Então nós temos aqui, ó, meus documentos, documentos recentes, minhas imagens, minhas músicas, meu computador. Painel de controle nós vamos ver numa próxima aula. Tá? Definir acesso padrões de programas, isso aí também não é muito utilizado. Impressoras e aparelhos de fax, também não é muito mexido nessa configuração. Eu tenho aqui uma opção chamada pesquisar, a qual se eu clicar nessa opção aqui, ó, eu tenho a possibilidade de pesquisar todo e qualquer item que eu julgo necessário. Por exemplo, eu quero aqui a opção de imagens, músicas e vídeos. Se eu vir aqui marcar a opção imagens e fotos, e eu disser que eu quero, por exemplo, bolhas, e mandar pesquisar, ele vai procurar no meu computador toda e qualquer imagem
referente àquele nome que eu coloquei. Então, se no meu computador tiver salvo ou tiver algum arquivo com esse nome, ele vai puxar para mim, mesmo sendo nomes compostos. Por exemplo, eu coloquei ali bolhas, mas vamos supor que tivesse chuva de bolhas. Então, como tem a palavra bolhas, ele iria buscar o arquivo ou programa referente a esse nome, certo? Então, esse pesquisar aí, pouca gente na verdade utiliza para fazer pesquisas. É só quando a gente se aperta mesmo, não consegue achar determinado arquivo. Vamos fechar essa parte da pesquisa. Vou clicar no botão iniciar. Eu tenho a opção do executar. Esse executar aqui, essa caixa de diálogo, ela basicamente ela serve para quando eu quero abrir um programa ou abrir um arquivo e eu sei o nome certinho, para mim não precisar ficar procurando, eu posso digitar aqui. Por exemplo, se eu vir aqui digitar, por exemplo, bloco de notas e der um OK, ele vai dizer que esse arquivo não existe. O Windows não consegue encontrar o bloco. Certifique-se que o nome foi digitado corretamente e tente novamente. Para procurar o arquivo, clique no botão iniciar e pesquisar. Isso quer dizer o quê? Um arquivo com o nome de bloco ou bloco de notas ele não achou. Mas no caso aqui, se eu colocasse, por exemplo, Notepad, que é o nome dele em inglês, e clicar no botão OK, ele vai e abre esse arquivo. Então o Windows ele tem essa particularidade. Porque como nós somos aqui do Brasil, basicamente a nossa tendência é sempre utilizar a maioria dos programas já com a tradução em português, mas nativamente, internamente no sistema operacional, alguns nomes continuam em inglês. Então, por exemplo, digitei bloco de notas, que ele aparece aqui, mas ele não achou, mas eu digitei Notepad, ele aceitou. Se eu vir aqui de novo em iniciar, executar e colocar, por exemplo, calculadora e der um OK, deixa eu ver, ele vai dizer que não achou. Mas se eu vir aqui digitar a palavra calc e clicar no botão OK, ele vai achar a calculadora para mim, certo? Então, o botão a caixa de diálogo executar, ela serve basicamente para isso. Ela serve para abrir programas, pastas, documentos e assim por diante. E para finalizar a nossa aula, nós vamos entender essas duas opções aqui. Nós temos o botão desligar o computador e nós temos o botão fazer long off. O que é esses dois botões? Vamos pelo primeiro aqui, fazer long off. Fazer long off ele quer dizer o quê? Trocar de usuário. Eu posso no Windows, por exemplo, ter várias áreas divididas. Por exemplo, eu tenho o meu computador, vamos supor que usa eu, a minha esposa e a minha filha. Então eu posso criar uma área, por exemplo, que é da minha esposa, eu posso criar uma área que é da minha filha, eu posso criar uma área que é minha. Então, no momento que eu vou usar, por exemplo, o computador, e tá aqui o da minha filha ou da minha esposa, eu posso mudar para minha. Claro que nesse caso aqui, só tem um usuário nesse computador, que o único usuário configurado é o Ensinos Online. Mas se tivessem 2, 3 usuários, eu poderia vir aqui no fazer long off e alterar o usuário. Tanto é que se eu clicar em fazer long off, ele vai perguntar, trocar de usuário ou fazer long off. O fazer long off seria, digamos, reiniciar. E o trocar de usuário seria eu clicar nessa opção aqui, ele iria aparecer, por exemplo, os 3 usuários que o computador tem e eu selecionaria qual que eu quisesse utilizar, certo? Vou cancelar. E eu tenho também a opção do desligar o computador, que é a opção que nós sempre utilizamos para fazer o desligamento do sistema operacional da forma correta. Tem muita gente que acha que desligando o notebook ou o computador da forma incorreta, segurando o botão do ligar pressionado, isso aí está fazendo um bem para o sistema. Na verdade, não. Tanto é que se eu ficar fazendo isso aí toda hora, uma hora pode acabar dando problema nos arquivos e o meu sistema operacional não abrir mais, eu ter que formatar o computador e às vezes eu posso até acabar perdendo meus arquivos. Então, sempre quando for sair do sistema operacional, for desligar o computador, clique na opção desligar o computador. Ele vai abrir essa janela, a qual eu tenho a opção desativar, reiniciar
e tem a opção em espera. No caso aqui, como eu estou utilizando uma máquina virtual, ele não permite que a opção em espera fique habilitada para mim, certo? Então, reiniciar, ele reinicia o computador, ele fecha o Windows e reinicia, e o desativar, ele desativa, ou seja, desliga, certo? Então, para vocês entenderem para que serve cada uma dessas opções. Então, nessa aula nós demos o início nessa parte do botão iniciar. Vocês viram que não é nada complicado trabalhar com ele, certo? E nós vamos assim por diante vendo outras opções que o Windows nos oferece. Então não tem nada de tão complicado nessa parte aí. Até a próxima aula, pessoal. Espero que deem uma revisada nessa aula, façam as anotações direitinho de vocês e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, certo? Não esqueçam de curtir a aula, se inscrevam para quem não se inscreveu ainda, compartilhem essa aula com outras pessoas para que tenham acesso a esses conhecimentos e assim por diante nós vamos nos preparando para as provas dos concursos que vão vir e principalmente as provas que contêm a disciplina de informática para concurso, certo? Um abraço a todos, pessoal, até mais.